Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar no vídeo de hoje a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo pelo tópico Deveres do Juiz. Prosseguir aqui a leitura do nosso livro. Continuo. Os deveres do juiz podem ser todos reconduzidos a um único, o dever de prestar jurisdição. Ele tem o dever de usar adequadamente seus poderes na justa e rápida solução do conflito. Por isso foi antes dito que seus poderes são deveres, poderes, funções. Se forem retomados os exemplos das diversas espécies de poderes do juiz, expostos no item anterior, ver-se-á que muitos deles estão veiculados em normas que explicitamente lhe impõem deveres. Vejam-se, por exemplo, os vários poderes extraíveis dos incisos do artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015. Esse artigo textualmente enumera o que incumbe ao juiz fazer. Entre outros tantos casos, emprega-se o verbo no futuro do presente do modo indicativo, decidirá, resolverá, etc., o que evidencia tratar-se de determinação cogente. Por fim, há, entre os exemplos de poderes antes dados, casos em que a norma alude expressamente a dever do juiz, como no artigo 317 do Código de Processo Civil de 2015. Mas, mesmo quando a disposição legal não se vale dessas diversas fórmulas, limitando-se a dizer que o juiz poderá fazer isso ou aquilo, o sentido da norma é sempre esse mesmo. Presentes os pressupostos concretos para a sua atuação, o juiz deve exercer o poder que lhe foi dado. Ausentes tais pressupostos, ele não pode atuar. Em suma, o juiz tem o dever de exercer o poder jurisdicional em suas várias modalidades, nos casos previstos nas normas jurídicas, assim como tem o dever de abster-se do exercício do poder, nos casos em que estejam alheios às hipóteses normativamente estabelecidas. Mas não só o exercício dos poderes antes enumerados constitui um dever para o juiz, como também, ao exercer tais poderes, põe-se para ele outros tantos deveres correlatos, atinentes ao modo do exercício do poder. Assim, o juiz tem o poder de decidir a causa. Tem também, como já se disse, o dever de fazê-lo. Mas, mais do que isso, tem o dever de fazê-lo fundamentadamente,
como nos artigos 11 e 489, parágrafo 1º, se vê, sem abster-se de decidir qualquer questão alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento, vide artigo 140, caput do CPC, e assim por diante. Do mesmo modo, ao dar direção e instruir o processo, o juiz deve observar os deveres de cooperação, deveres de esclarecimento, diálogo, prevenção e auxílio. Responsabilidade do juiz. O juiz responde por seus atos, como todo agente público. Primeira modalidade de responsabilidade, a responsabilidade penal. Responde o juiz penalmente. Existem tipos criminais em que ele pode incidir se agir indevidamente. Por exemplo, a corrupção, artigo 317 do Código Penal. A prevaricação, artigo 319 do Código Penal. A concussão, o abuso de poder, artigo 316 do Código Penal. Exercício arbitrário ou abusivo de poder, artigo 350 do Código Penal, etc. Podemos falar também em responsabilidade administrativa. Responde também administrativamente. As corregedorias dos tribunais e o Conselho Nacional de Justiça desenvolvem atividade administrativa de controle disciplinar dos juízes. Nesse âmbito, o juiz pode sofrer sanções administrativas pelo descumprimento de seus deveres funcionais. Pode até mesmo ser penalizado com a perda do cargo, mediante deliberação administrativa dos órgãos judiciários de controle disciplinar, se ele estiver no cargo há menos de 2 anos, ou por sentença transitada em julgado, proferida em ação judicial específica. Depois disso, artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal. Responsabilidade civil. Além disso, o juiz submete-se à responsabilidade civil. Ele pode ter de indenizar os prejuízos causados por condutas ilícitas suas. O artigo 143, caput do CPC, dá a entender que o juiz responderia apenas regressivamente por perdas e danos. Ou seja, a pessoa prejudicada pelo ato do juiz teria de cobrar a indenização do poder público a que o juiz estiver vinculado, União ou Estado, conforme o caso, e o ente público depois se ressarceria junto ao juiz daquilo que tivesse pago a título indenizatório. Mas essa regra precisa ser interpretada conforme a Constituição. Afinal, o STF já reconheceu haver situações em que o agente público, o que inclui o juiz, pode e deve responder diretamente perante o particular pelos danos a esse causados. Aliás, há mais um aspecto a ser considerado. As normas sobre responsabilidade do juiz não são propriamente processuais. Concernem ao regime jurídico desse agente público. Integram aquilo que a Constituição denomina Estatuto da Magistratura. E é também a Constituição que determina que tal estatuto deve ser objeto de lei complementar. O Código de Processo Civil é simples lei ordinária e existe a lei complementar constitutiva do Estatuto da Magistratura. Trata-se da Lei Complementar 35 de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, que foi recepcionada quanto à maioria de seus dispositivos pela Constituição Federal de 1988. A LOMAN, que prevalece nesse ponto sobre o CPC de 2015, regula a responsabilidade civil do juiz nos mesmos termos que o artigo 143 do CPC, com uma única diferença: não restringe a responsabilidade ao âmbito regressivo, consagrando também a responsabilidade direta do juiz perante o jurisdicionado, artigo 49, caput da LOMAN. Portanto,
deve-se interpretar o artigo 143, caput do CPC de 2015, no sentido de que o juiz responde, inclusive regressivamente, mas não só assim. Ainda conforme o artigo 143, inciso 1º do CPC de 2015, e nesse ponto também o artigo 49, inciso 1º da LOMAN, a responsabilidade civil do juiz incide quando, no exercício de suas funções, o juiz agir com dolo ou fraude. Dolo pressupõe intenção de agir de um determinado modo. A fraude, sob esse aspecto, também é uma conduta dolosa, pressupõe intenção. Então, aparentemente, a regra estaria excluindo a responsabilização do juiz por condutas culposas. Por exemplo, quando, sem ter a intenção de violar a lei e causar danos, o juiz assim o faz por agir com negligência, imprudência ou imperícia. É compreensível que exista alguma limitação à responsabilização do juiz por simples ação culposa, sob pena de se pretender responsabilizá-lo toda a vez que a decisão por ele proferida for depois revista em um recurso ou em outra medida de revisão. Deve haver um limite, até para se assegurar a independência e imparcialidade do juiz. Mas daí a se excluir totalmente a responsabilização por ação culposa vai grande distância. Ao disciplinar a responsabilidade dos agentes públicos em geral, a Constituição a prevê tanto no caso de dolo como no de culpa, como se vê do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. O ponto de equilíbrio compatível com a Constituição consiste em admitir-se a responsabilização do juiz não só nos casos de dolo, inclusive fraude, mas também nos de culpa grave. Já na hipótese de conduta judicial omissiva, causadora de danos, a lei não pretendeu pôr nenhum limite à responsabilização do juiz. Ele responde sempre que recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Artigo 143, parágrafo 2º do CPC e artigo 49, inciso 2º da LOMAN, Lei Complementar 35 de 79. Vale dizer por dolo ou culpa. Mas, para que incida a responsabilização nessa hipótese, é preciso que a parte interessada requeira uma última vez a adoção da providência pelo juiz. Artigo 143, parágrafo único do CPC de 2015. Se ele não a adotar em 10 dias, responderá pelos danos de sua omissão. Então, meus amigos, essas foram as considerações a respeito dos deveres e da responsabilização do juiz. Nós vamos prosseguir no próximo vídeo a tratar do tema do tópico que está na tela aí para os senhores, impedimento e suspeição. Por hora é isso, fiquem todos com Deus e até uma próxima.